Amém, querido. Romanos 7,4. Vamos ler, tá bom? O texto diz assim, queridos: assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor para orar. Estivemos aqui, Senhor, por uma hora, diante da Tua presença, levando ao Senhor as nossas petições, buscando, clamando que o Senhor nos responda. Agora, Senhor, nós oramos por outra coisa, Pai, nós oramos por nós mesmos. Nós pedimos ao Senhor que ilumine o nosso entendimento, Pai, de maneira que a palavra seja bênção na nossa vida, Senhor. Dá-nos a graça, Pai, de verdadeiramente entendermos a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Queridos, eu tenho uma palavra hoje que quando eu estava preparando, irmãos, eu fiquei assim, puxa, provavelmente é algo que vocês já conhecem. Na verdade, é algo que vocês já conhecem, tá? Mas está organizado de uma forma, querido, que, olha, a gente fala demais em salvação. Como crente, né, a gente gosta de dizer para as pessoas: olha, aceita Jesus Cristo e você será salvo. Mas poucas vezes, querido, nós entendemos de fato o porquê dessas palavras. Eu vou começar isso aqui fazendo uma recapitulação de 4 pontos que eu fiz a semana passada, mas eu vou apenas citá-los, na verdade, tá bom? Porque nesse versículo 4 aqui, nós encontramos aqui, querido, naquilo que Paulo diz aqui, a ideia de que nós somos crentes, né? E a gente tem aqui nesse texto assim uma espécie de descrição do que é um crente. Quem acompanha as pregações em Filipenses, lá nas células, sabe que isso é uma coisa que vem sendo trabalhado exaustivamente, sabe? É impressionante a quantidade de vezes que Paulo naquela carta fala do que é um cristão. E aqui, novamente, nesse versículo aqui, nós temos o que é ser um cristão. Eu disse, ser um cristão é algo completamente radical. Tem a ver com viver e morrer, irmãos, tá? Não é só uma mudança no meu comportamento, na minha roupa, nas minhas atitudes, no lugar de culto. Eu ia para um lugar A, agora estou no lugar B. Não, querido, ser cristão é algo completamente radical. A segunda questão é que ser cristão significa estar numa relação completamente nova com Deus. Antes, a gente tentava ganhar o favor de Deus fazendo ou deixando de fazer alguma coisa, né? Era assim que a gente julgava a nossa relação com o Senhor. Hoje, isso não é mais assim, ou pelo menos não deveria ser mais assim. A nossa relação com o Senhor se dá por meio de Jesus Cristo, da sua graça, tá bom? Da fé naquilo que Ele fez. Terceiro, ser cristão significa ter um propósito completamente diferente de qualquer outro propósito que a gente já teve. E o propósito aqui, que Paulo diz aqui para nós, que o cristão é alguém que dá fruto para Deus. O propósito da vida do crente é dar fruto para Deus. Tá? Não é viver para si mesmo. Ele não viu o crente. Eu estava ontem na casa da Iracema do Céu, lá do Céu, falando sobre isso. O crente não é alguém que vive para si mesmo, tá bom? O crente, ele vive para Deus. O propósito da vida dele é glorificar a Deus, é dar frutos a Deus. E por último, eu disse que ser cristão significa receber um novo poder, uma nova capacidade, uma nova vida. Isso é ser cristão. Agora, eu quero fazer uma espécie de aplicação desses 4 testes, tá? Seria mais ou menos assim, irmãos. É lógico, eu citei isso aqui a semana passada, a mensagem está em vídeo no YouTube, no Instagram, no Facebook. Se você quiser olhar em detalhe lá, a mensagem está lá. Mas a questão é, você ouviu as 4 características, né? É ser radical, é algo completamente radical, é ter um novo propósito, né? É ter uma nova vida, tudo isso, tá? A pergunta que a gente faz é, será que eu sou essa pessoa? Será que isso aconteceu comigo? Será que eu sou alguém diferente agora que eu sou cristão? Será que eu tenho consciência dessa nova vida na minha própria vida? São perguntas que a gente faz, querido, tá bom? No sentido de aplicar aquilo que nós ouvimos à nossa vida.
Mas há uma pergunta, e basicamente toda a ministração de hoje vai ser feita assim, porque eu acho que isso pode ser produtivo para nós. Eu citei algumas características, só algumas. Como você já sabe, existem inúmeras características de um cristão. Se você pegar o livro de Filipenses, por exemplo, nós temos ali 15, 20, mais de 20 características do que é um cristão, na verdade. São tantas as características daquele texto que a gente fica meio perdido. Tá, como é que eu faço, querido, para saber realmente se eu sou uma nova criatura? Será que existem meios práticos para que possam confirmar se eu sou de fato ou não sou salvo? Olha, vou repetir aqui algumas coisas que eu venho dizendo. Eu acredito, pelas Escrituras Sagradas, e eu posso mostrar textos e mais textos. Na verdade, eu digo a vocês que todo o capítulo 5, todo o capítulo 6 de Romanos prova de maneira definitiva que uma pessoa que realmente foi salva, que ela nasceu de novo, ela jamais perderá a salvação. Esse é um fato. O que se discute, e aí sim eu abro para a discussão, é como é que eu sei se realmente eu sou salvo. Essa é a questão. Tá? Se é para haver algum debate, o debate tem que acontecer aqui. Como é que eu sei se eu sou realmente um cristão? Porque se eu nasci de novo, querido, então eu não posso perder mais salvação. E não adianta, porque boa parte das igrejas, ou porque a maioria das igrejas dizem o contrário, isso não me faz mudar de ideia, porque eu tenho o respaldo bíblico para dizer que não perde, entendeu? Se nasceu de novo, se ele está em Cristo, se ele foi inserido em Cristo, se ele já morreu com Cristo, se ele foi sepultado com Cristo, se ele ressuscitou com Cristo, se ele está assentado nas regiões celestiais com Cristo, ele não pode perder mais isso, irmãos. Isso é definitivo. Agora, como é que eu sei se eu nasci de novo? Essa é a questão, e essa é a pergunta. E todos nós deveríamos nos fazer. É o que nós temos aqui, tá? E eu vou tentar... Irmãos, isso aqui, toda a ministração de hoje ela está num nível muito, muito básico da vida cristã. Mas é tão básico que eu tenho a impressão de que a maioria das pessoas não sabem. Nós estamos acostumados com uma coisa. Como é que a gente lida com essa questão de ser cristão? O pastor faz uma pregação, no final ele faz um apelo, a pessoa vem aqui, ele faz a oração do pecador, eu me arrependo, entrego minha vida. Aí depois o pastor ora por ele e diz, agora você nasceu de novo, agora você é salvo. Ele sentenciou aquela pessoa, ele é salvo. Porque ele ouviu a mensagem, porque ele veio aqui à frente e fez uma oração, ele é salvo. Eu cito as palavras de Paul Washer. Ele diz que no cristianismo americano, nada tem sentenciado mais as pessoas ao inferno do que essa oração do pecador. É por isso que a gente quase nunca faz isso aqui, irmãos. Aqui e acolá eu faço um apelo e um apelo diferenciado, eu não vou constranger ninguém, não vou forçar ninguém a levantar a mão e vir aqui à frente. A gente desafia. Eu tenho aprendido, querido, que a pregação do evangelho, ela exige de nós uma resposta, entendeu? Então eu preciso responder o evangelho. Então, uma vez ou outra a gente faz isso e lança um desafio às pessoas. Mas sabendo, e eu digo a vocês, disse isso ontem para alguém, o fato de você aceitar o desafio e entregar a vida para Cristo não significa que você é salvo. Eu tenho que ser honesto, irmãos. Eu não tenho o poder para dizer que alguém que veio aqui à frente e aceitou Cristo é salvo. Eu posso estar lançando uma sentença sobre ela que vai condená-la à eternidade sem Cristo. Porque ela não nasceu de novo, mas ele disse que ela foi salva. Pergunte para a maioria das pessoas por que ela é salva. E ela vai dizer, porque eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. O pastor só está dizendo que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador não traz salvação? Sim e não, irmãos. Algumas pessoas que vêm aqui à frente e confessam a Cristo como seu Senhor e seu Salvador não nasceram de novo. É um fato, irmãos. Dizem que a porta dos fundos da igreja é maior do que a porta de entrada. Eu li isso, irmãos. Eu li isso. As Assembleias de Deus nos Estados Unidos, um ano aí, faz muito tempo atrás, fizeram uma campanha e o desafio deles era ganharem 100 mil almas para Jesus naquele ano. E todas as igrejas se envolveram e eles alcançaram as 100 mil almas. 10 anos depois, das 100 mil almas, apenas 10 mil permaneceu na igreja. 90 mil estava fora. O Silas Malafaia lançou uma espécie de
eu vou chamar isso de salvômetro, se é que existe essa palavra, entendeu? Ele queria alcançar não sei quantas mil pessoas e fez um contador de almas digital e colocou nas redes sociais. Aí nos eventos que ele ia fazendo, entendeu? As pessoas aceitando a Cristo e iam sendo colocadas naquele contador. Ficou um tempo, não sei se já existe isso. Não acredito numa vírgula daquilo. Irmãos, não estou dizendo que ninguém será salvo. Eu só estou dizendo que a maioria das pessoas que vão para esses eventos, que aceitam a Cristo nesses eventos, elas realmente não sabem o que é Evangelho, elas não sabem o que é aceitar a Cristo, elas não sabem as implicações disso. E é disso que eu quero tratar hoje com vocês. Como é que eu sei que eu sou verdadeiramente um cristão, irmãos? Vamos começar lendo 1 Pedro 2:2. Olha o que ele diz. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Do que ele está falando, irmãos? Eu posso sintetizar isso aqui em duas perguntas mais básicas. Querido, isso aqui é um nível muito básico mesmo, mas eu quero que você tenha um entendimento, tá bom? A primeira pergunta que eu faço aqui é: você gosta dos cultos? Pastor, o que isso tem a ver? Não, é só responda, você gosta dos cultos? Porque isso que Pedro descreveu aqui não é verdade a respeito do homem natural, daquele que não é cristão. Ele não gosta. Eles vêm, querido. Olha o texto. Desejai ardentemente, como criança recém-nascidas, que genuíno leite espiritual é esse, querido? Ele está falando do aprender a palavra. Ele está falando de certa forma, do congregar, do estar junto, entendeu? A ênfase aqui é exatamente ao conhecimento da palavra. Um descrente, querido, não gosta da pregação do evangelho, entendeu? A não ser que a pregação, quer dizer, do evangelho não gosta. Ele pode gostar das mensagens que são pregadas nas igrejas, mas do evangelho não gosta. Isso é um fato. Pergunto, querido, a exposição da verdade na pregação exerce atração sobre você? Você gosta da exposição da palavra? Você sente prazer nisso? Você gostaria de aprender mais? Há esse desejo no teu coração de conhecer mais? Se você responder sim, querido, a essas perguntas, então existe uma forte evidência de que você, de fato, tem essa nova vida em si. Mas se você diz não, eu não gosto, então eu gostaria muito de desafiar você a sondar o seu coração. E, querido, você tem que ser honesto consigo mesmo. Não tem como você ouvir isso aqui, querido, e não ser honesto. Repito, você gosta da exposição da palavra quando pregada? Exerce atração sobre ti a pregação da palavra? Você sente prazer nisso? Você tem desejo de querer saber mais? Você é alguém que está sedento por conhecer mais? Lembra lá do que Pedro disse? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Ele está usando uma analogia. Quando a criança sente fome, o que ela faz? Se ela não tem aquilo que quer, ela chora, ela grita, ela esperneia, até que você sacia a fome dela. Então, essa fome deveria existir no coração do crente. Se não existe, querido, de forma alguma, então esse é um sinal muito claro de que você talvez não tenha nascido de novo. Vamos ler mais um texto? 1 Coríntios 2,14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. O texto está dizendo que o homem natural não recebe as verdades do Espírito de Deus. Mas se você recebe essas coisas, querido, embora ainda tenha alguma dificuldade, ainda esteja até levando uma vida indigna, mas você recebe isso, então isso é sinal de que você nasceu de novo. Mas isso aqui é básico do básico do básico, entende? São dois testes assim que nós precisamos levar muito a sério, querido.
O homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Por quê? Porque elas lhe parecem loucura. Ah, você precisa orar, querido. Pelo menos 10 minutos por dia, 15 minutos por dia. Ah, pastor, esse negócio é loucura. Ah, você precisa amar o seu próximo. Ah, você precisa ofertar, precisa ser um dizimista. Ah, você precisa falar de Cristo para o teu vizinho. Ah, você precisa... Não, pastor, eu não aceito esse negócio, pastor. Isso não é para mim. Eu tenho outras coisas para fazer. Então você não aceita as verdades do Espírito de Deus. Queridos, a gente precisa levar muito a sério. Se você recebe essas verdades, querido, mesmo que você tenha dificuldade com ela, ainda que você esteja levando uma vida não muito santa, isso é sinal de que você nasceu de novo. Vamos mais um texto? Romanos 8:7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O que Paulo está dizendo aqui? Que o homem natural, ele é inimigo de Deus. E por que ele é inimigo de Deus? Porque ele não quer se sujeitar à lei de Deus. Novamente, queridos, novamente. Se eu sou alguém que ouça a palavra de Deus e diz, mas eu não concordo com isso. Mas eu não aceito isso. Mas você está agindo como um homem ímpio. Ou como uma mulher ímpia, entendeu? Nós precisamos ter muito cuidado com a maneira como nós lidamos com a palavra, querido. Talvez você não goste do pregador, e porque não gosta do pregador, não concorda com o que ele está dizendo. A pergunta que você deve fazer não é essa, e a questão não é se você gosta ou não do pregador. A questão é, o que o pregador está dizendo é verdade? O que o pregador está dizendo é bíblico? Essa é a pergunta. Se eu gosto ou não gosto, isso é o de menos, entendeu? Mas o que ele está dizendo é essa questão, querido. Olha esse texto, agora, numa nova tradução, e ele um pouquinho mais completo. Porque a velha natureza, e eu não gosto dessa tradução, porque Paulo aqui, eu estou lendo Romanos 8:7, tá bom? Novamente, só que numa tradução diferente. Aí nessa tradução, ele coloca aqui a inclinação da carne, ou ele coloca aqui o homem natural como velha natureza. Não gosto dessa tradução, tá bom, querido? Ela não é correta. Paulo está falando do homem natural. O homem natural é o homem que não nasceu de novo. Porque a velha natureza, eu e vocês temos, entendeu? Nós somos crentes, nós temos a natureza de Deus em nós, mas também nós temos a velha natureza. Então, eu não concordo com a tradução, mas vou ler porque as outras coisas ele coloca de uma forma que fique mais fácil para a gente entender. Então, porque a velha natureza, ou porque o homem natural, né? Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus, ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. É por essa razão que aqueles que ainda estão sob o controle de sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. E lembre-se, se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Vamos lá, queridos. Ouça isso aqui. Tudo tem a ver com isso. Se você pode dizer sinceramente que o seu desejo é conhecer Deus e servi-lo, então você é um filho de Deus. Você pode ter imperfeições, todo mundo tem, mas você precisa entender bem isto. Se por causa dos seus fracassos e falhas você é levado a achar que não é cristão, então a sua condição é tão problemática que você terá que recomeçar tudo de novo. Porque é assim que muita gente vive. Por causa dos seus fracassos espirituais, eles ficam recomeçando. Eles aceitam Jesus aqui hoje, e eles permanecem uma semana, 2 semanas, 1 mês, na fé, alegre, aí eles pisam na bola. A condição espiritual dele é tão ruim, querido, o entendimento dele é tão fraco, que ele acha que precisa recomeçar tudo de novo. Então ele volta, se reconcilia com Cristo e recomeça tudo de novo. E ele fica nesse eterno loop, entendeu? ele aceita, fica um tempo, peca, aí ele volta de novo. É a ilustração que o Martin Lloyd-Jones gosta de usar, querido. A vida cristã é como alguém que está subindo uma montanha. Muita gente vive assim. Ele começou a subir a montanha, chegou um terço da montanha, ele caiu.
Porque ele caiu, ele volta para o sopé da montanha novamente. Aí ele começa tudo de novo. Aí ele foi um pouquinho além do texto, ele caiu de novo. O que ele faz? Ele volta de novo para o começo. Aí ele está chegando no topo da montanha, ele caiu. O que ele faz? Ele volta. É um eterno looping. Recomeçando. Recomeçando. É viver como um ímpio, irmãos. Às vezes é um crente. É um crente que ama a Deus. Tem dificuldade na caminhada, mas é crente. O que eu gostaria que vocês entendessem, querido, é exatamente isso. O que caracteriza uma pessoa como nascida de novo é esse desejo por Deus, por conhecê-lo, por servi-lo, esse desejo pela palavra de Deus, saindo um pouco além das barreiras desse texto. Um crente verdadeiro é aquele que gosta do congregado, está junto, gosta da comunhão, entendeu? Isso é crente, irmãos. Ele pode ter dificuldade, ele pode ter problemas na caminhada, entendeu? Sim, ele pode cair hoje, cair amanhã talvez, mas isso não quer dizer que ele não nasceu de novo, ele só é imaturo. Ele só é imaturo. Repito, olha que coisa interessante, né? Qual é a carta que nós estamos usando domingo à noite? 1 Coríntios. O que caracteriza a igreja de 1 Coríntios? Pecado por cima de pecado. Pecado e mais pecado. Pecado e mais pecado. É isso que caracteriza aquela igreja. Mas Paulo diz que eles foram separados por Deus, santificados por Deus, que eles pertencem a Cristo, que eles têm a disposição, e lá na igreja de Corinto todos os dons se manifestam, mas são imaturos. Duas coisas que eu quero aqui, querido. Uma, que você seja honesto o suficiente em sondar o seu próprio coração. Você realmente gosta de ouvir a palavra de Deus? Você sente prazer? Você tem desejo de conhecer mais ainda? Se não tem, irmãos, querido, eu preciso te dizer isso, irmãos. Se você não tem, querido, eu não acho que você seja crente. Vou ser muito franco contigo. Eu não acredito que o Espírito de Deus, o autor da palavra, habite dentro de mim, que ele opera em mim o querer e o realizar, e no entanto eu não quero. Pode um negócio desse? Eu não quero conhecer a palavra. Eu não quero conhecer Deus. Eu não quero servir Deus, na verdade. Eu quero viver para mim mesmo. A igreja é só um detalhe, entendeu? Irmãos, isso é muito difícil de aceitar, querido. Eu teria que rasgar esses textos aqui. Eu teria que jogar isso fora, porque isso não tem validade. Ah, pastor, mas é porque eu pequei, pastor, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Irmãos, isso não é... E entenda, querido, você não é salvo porque anda sempre certinho de acordo com a lei, porque vive em obediência plena à palavra de Deus. Não é verdade, irmãos. Novamente, olhe para a igreja de Corinto. Divisão na igreja, a igreja dividida, rachada, 4 partidos. Tudo bem que a igreja não era como é aqui, irmãos. Eles tinham um templo assim. Havia um grupo que se reunia num lugar, outro que se reunia em outro lugar, e assim ficava a igreja, entendeu? Só que eles se juntavam para ceia. Os ricos chegavam antes, combinavam, chegavam antes, comiam, bebiam. Quando os outros chegavam, já não tinha mais nada para eles. Eles estavam embriagados e queriam cear embriagados. Imoralidade sexual terrível, mais do que entre os ímpios. Briga entre eles mesmos, um levando o outro à justiça. Disputa pelos dons. Mulheres que não aceitam a disciplina da igreja, entendeu? Que estão questionando a questão da disciplina da igreja. E problemas e mais problemas, querido. No entanto, santos, separados por Deus e para Deus. Que isso fique bem claro, querido. Que a nossa fraqueza não nos leve a entender que nós não nascemos de novo. Pelo amor de Deus, tá? Vamos lá, irmãos. Olha só. O bebê recém-nascido deseja leite. E leite aqui é uma referência à palavra de Deus, tá bom, querido? E como consequência natural da palavra, o que envolve a palavra, os cultos e tudo mais. O genuíno leite da palavra, tá? Ele se interessa pelas coisas espirituais. Isso caracteriza um crente, querido. Ele tem interesse pelas coisas espirituais. O entendimento dele pode ser pequeno, bem pequeno e bastante imaturo. Mas se ele se sente atraído pela verdade e gosta de estar no meio do povo de Deus, isso é sinal claro de nova vida. Vocês entendem isso?
Eu acho que isso aqui é muito claro, irmãos. Se eu gosto da palavra, querido, se eu gosto de ouvi-la, se eu gosto da exposição da palavra, se eu gosto de ler a palavra, se eu gosto de estar no meio do povo de Deus, da comunhão com o povo de Deus, então isso é sinal de que eu sou alguém que nasceu de novo. Agora, e eu preciso ser honesto contigo, se eu não gosto dessas coisas, querido, então você precisa sondar o seu coração o mais rápido possível, tá? Bom, falamos aqui muito a respeito dessa questão da nova vida, de como saber se eu realmente nasci de novo, tá bom? Se eu sou um cristão genuíno. A pergunta que vem agora é, irmãos, como alguém pode obter essa nova vida? Como alguém se torna um cristão? Agora o negócio vai começar a melhorar, sabia? Porque a gente ouve muito, olha, aceita Jesus Cristo e você será salvo. Entrega a tua vida para Cristo, vem cá, faz a oração do pecador, repete comigo, Senhor Jesus, e aquela coisa toda. Vamos lá, irmãos. Como é que alguém se torna um cristão, querido? O nosso texto responde, Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei ou através do corpo de Cristo. Então, como é que nós nos tornamos cristãos, querido? Pelo corpo de Cristo. A salvação, querido, é e está em Jesus. Somente em Jesus, querido. E ela é e está em Jesus do princípio ao fim, sem pôr e nem tirar nada. Veja, querido, aqui eu vou citar Lord John, irmãos, uma citação até longa, mas eu gostaria que vocês atentassem bastante para o que eu vou dizer aqui, querido. Olha, ele diz assim, quando vocês conversarem tudo para saber se eu tenho nova vida, tá bom? Tudo isso aqui é uma forma de eu sondar o meu coração para saber se eu tenho nova vida. Olha só, quando vocês conversarem com pessoas cuja posição se sente que é questionável, a primeira coisa que devem fazer é fazer com que essas pessoas falem. Induzam-nas a falarem o que pensam do cristianismo, o que elas acham que é o cristianismo. Se elas se consideram cristãs, façam com que elas exponham por que se consideram cristãs. Estimulem-nas a falar nessa direção. E quando fizerem, concentrem-se numa só coisa. E o que é essa só coisa? O nome do Senhor Jesus Cristo apareceu ou não apareceu? Ou quanto apareceu? Irmãos, deixa eu fazer a pausa, vou pausar aqui. Quando vocês estão conversando com alguém, ele está dizendo isso, e essas pessoas dizem que são cristãs, então eles, olha, estimulem essas pessoas a que falem, deixe elas falarem, entendeu? Tipo assim, pergunte para elas o que é o cristianismo, na verdade. Peçam que elas falem a respeito disso, na verdade. E quando elas estiverem falando do que é o cristianismo, de qual são salvas, então você deve prestar atenção numa só coisa só. O nome do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção quantas vezes esse nome é citado. Aí ele segue o texto. Vocês verão muito frequentemente que as pessoas falam demoradamente sem sequer mencionar o seu nome. O teste que sempre achei crucial é perguntar a uma pessoa em questão. Gente, eu sempre faço isso aqui. Se você morresse esta noite e comparecesse diante de Deus, o que diria? Em que se firmaria? Qual seria a sua situação? E ele termina dizendo assim, faça essa pergunta e verão que muitas vezes as pessoas respondem sem mencionar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é interessante isso? Eu sou salvo por meio de Jesus Cristo. As pessoas dizem isso. Mas quando você pede para ela falar a respeito da sua salvação, ou se ela se acha salvo, eu já perguntei, se você morresse hoje, aqui entre vocês muitas vezes, nas células, se você morresse hoje, você iria para o céu? A resposta é, pastor, se eu morresse hoje, não. Por quê? Porque aí a pessoa começa, porque ela cita o que ela não está fazendo, e que ela acha que deveria fazer para merecer o céu. E ela exclui completamente a obra de Jesus Cristo. Olha o que Lord John diz, querido. Há uma só coisa que se pode dizer a tais pessoas. Não são cristãs.
O cristianismo é Cristo, ele é central, ele é vital, ele é tudo em todos. Não importa quão virtuosa seja uma vida, quão altamente moral pareça ser, se não for totalmente dependente do Senhor Jesus, do que ele fez, isso não é cristianismo. Queridos, eu gostaria muito que vocês entendessem isso. Eu acredito, mesmo falando disso exaustivamente aqui nas células, ouça as mensagens que eu tenho pregado, querido. Ouça as mensagens. Todas elas eu termino apontando para Cristo. Todas elas eu termino apontando. Porque Cristo é essencial, irmãos. Não há cristianismo sem Cristo. Não há salvação sem Cristo. Não há vida em Deus sem Cristo, irmãos. Ele é a base de tudo isso. É o nome de Cristo, é o sacrifício de Jesus, é a sua morte na cruz que sustenta toda e qualquer posição cristã. Se nós tirarmos ele dessa equação, querido, então não resta vida cristã para nós. Vamos lá. Deixa eu tentar acompanhar aqui, querido. Olha. Vimos como alguém tem acesso a essa nova vida, né? Como alguém se torna cristão, que é pelo corpo de Cristo. Entretanto, nós precisamos fazer, ou ser ainda mais específico a respeito da salvação. Eu disse que a gente se torna uma nova vida por meio do corpo de Cristo. A pergunta agora é, como o Senhor Jesus Cristo nos salva? É outra coisa que as pessoas geralmente falham nas suas respostas. Novamente, vamos olhar para o texto mais uma vez, querido? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Se eu perguntasse, se eu escolhesse aqui um de vocês, qualquer um assim, me explica como é que você foi salvo. O que você me diria? Alguém saberia responder, querido? É uma pergunta retórica, mas você saberia responder para si mesmo como você foi salvo? Eu imagino que a resposta da maioria das pessoas, talvez não aqui dentro, mas fora, seja, é porque eu aceitei Jesus Cristo. Mas porque realmente, querido, como realmente Jesus Cristo nos salva, irmãos? A primeira resposta, querido, é que nós somos salvos pela morte de Jesus. Isso é fato. Todo mundo vai saber disso. Ainda que existem pessoas que acreditam, querido, que nós somos salvos apenas pela encarnação de Cristo, tá? O verbo que se fez carne e habitou entre nós é a encarnação de Cristo que nos trouxe salvação. É lógico que a encarnação é importante, sem ela não haveria salvação. Entretanto, irmãos, a encarnação não é suficiente. Existem aqueles que dizem que nós somos salvos pela encarnação e pelo ensino de Jesus. Isso aqui está muito ligado à teologia liberal e às suas ramificações, tá bom? Existem outros ainda que dizem que nós somos salvos pelo exemplo de Jesus. Ele veio nos mostrar como nós devemos nos salvar. Aí a ideia é, quem acha que isso aqui é pelo ensino e pelo exemplo, então ele diz assim, olha, olhe o Sermão do Monte e viva aquilo lá e você será salvo. Eu diria, querido, se você viver o que realmente está no Sermão do Monte, você seria salvo. O problema é quem vive o Sermão do Monte. Quem consegue? Assim como se alguém obedecesse os 10 mandamentos, seria salvo. Mas quem consegue? Entende? Irmãos, por mais importante que sejam esses fatores aqui, encarnação, ensino e exemplo, sem a morte de Cristo naquela cruz, não haveria salvação. É isso que Paulo está dizendo aqui. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Nós morremos para a lei pelo corpo de Cristo. Ao dizer, querido, que nós estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo, Paulo está falando aqui claramente da morte de Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo morreu para a lei naquela cruz e porque nós estamos nele, nós também morremos e por isso nós somos salvos. Veja, irmãos, nós não somos salvos por uma ideia, mas por algo que foi feito pelo Senhor Jesus Cristo no seu próprio corpo, quando ele morreu na cruz do Calvário. Somos salvos por fatos e eventos históricos, por coisas que aconteceram com Jesus Cristo. Agora, sabe, eu fui salvo pela morte de Cristo. Isso me leva a fazer uma outra pergunta, irmãos. E por que Cristo morreu na cruz? Aqui nós temos uma questão, irmãos, que poucas vezes a gente prega sobre isso. Por que o Senhor morreu na cruz, irmãos? Porque o Senhor Jesus Cristo disse que se quisesse, poderia convocar mais de 12 legiões de anjos para os salvarem para o céu e assim evitar a morte. Por que ele não evitou?
Por que ele teve que morrer? Por que ele se submeteu a morrer por mãos de homens ímpios, na verdade? E a única resposta que nós temos, querido, é que ele fez isso por causa da lei de Deus. Interessante, né? Quando a gente fala, por que Jesus morreu? Por causa ele tinha que pagar o preço. Alguns dizem no nosso meio que ele tinha que pagar o preço do nosso pecado ao diabo. Alguns até ilustram isso com aquela mensagem da ponte, do homem que, né? É bonitinho, é emocionante, irmãos. Mas, não é bem assim, querido. Eu espero que vocês me entendam, querido. Quando o assunto é a minha salvação, o diabo não é problema. O problema é a lei de Deus. Esse é o problema, irmãos. Qualquer ideia, querido, sobre a morte de Cristo que não seja específica e primariamente expressa em termos da lei é uma falsa interpretação da sua morte. Ele não morreu por causa do diabo. Ele morreu por causa da lei de Deus. Irmãos, isso é curioso, querido. Existem algumas pessoas que acreditam, querido, que a morte de Jesus Cristo foi um acidente, fruto da inveja, da crueldade dos escribas e dos fariseus, que a morte não era parte desse processo, não era parte vital desse processo de salvação. Ele não tinha que morrer, na verdade, alguns defendem isso. Ele não tinha que morrer, mas por causa dos escribas, por causa dos fariseus e da inveja que eles tinham de Jesus e da crueldade do seu coração, eles mataram Jesus, mas Jesus não precisava morrer para ter nos salvado. Existem aqueles que acreditam que a morte de Jesus, irmão, foi apenas uma demonstração do amor de Deus pela humanidade. Está vendo o Cristo na cruz? É Deus mostrando à humanidade o quanto Ele ama a humanidade. E aí a consequência desse pensamento é: Deus ama a humanidade e ama de tal forma que ela deu seu Filho para salvar a humanidade. E por causa disso, toda a humanidade será salva. Queridos, qualquer ensino, querido, que diz que a morte de Cristo na cruz não tem a ver com a lei, é um ensino antibíblico. O ensino bíblico, irmãos, verdadeiro, real, diz que a morte de Jesus na cruz tinha o propósito de satisfazer a lei de Deus. Cristo morreu para satisfazer a lei de Deus. E por que isso? Essas coisas a gente vai ter que responder, querido. A vontade eu vou ter que seguir o meu roteiro, porque senão eu perco o raciocínio. Mas saltamente aquilo que eu venho falando nos vídeos lá evangelísticos nas redes sociais, irmãos. Tá tudo lá essas questões aqui. Tá tudo lá, querido. Então vamos lá, irmãos. Veja, Jesus morreu com o propósito primário, essencial, fundamental, crucial de satisfazer a lei de Deus. Olha só, Gálatas 4, 4 e 5. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O Senhor Jesus Cristo veio para nos resgatar, para nos libertar, querido. Ele veio para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que fossem feitos filhos de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo morreu. Aí é lógico, a pergunta que vem imediatamente é: por que Jesus teve que morrer naquela cruz para satisfazer a lei de Deus? E a resposta, querido, é porque a lei de Deus não pode ser ignorada, ela não pode ser posta de lado de forma alguma. Entenda, irmãos, a lei é a lei de Deus. Como consequência, ela é imutável. Por quê? Porque tudo que Deus faz é justo, irmãos. Foi Deus quem promulgou a lei e ele não pode voltar atrás. Caso contrário, ele estaria negando a si mesmo. Tudo que Deus faz é justo, irmãos. Toda a ação de Deus é justa. Toda a ação de Deus é reta, é santa. E a lei de Deus exige que a punição pelo pecado seja a morte. Foi Deus que produziu a lei e também foi Ele que disse que a alma que pecar, essa morrerá. Você entende? O nosso problema não é o diabo, estou falando de salvação. O nosso problema é a lei de Deus e, como consequência, o próprio Deus. Eu quero que você entenda, querido. Eu venho dizendo isso constantemente nas ministrações lá nas redes sociais. A lei é uma expressão do caráter de Deus.
Não é algo à parte, separado de Deus. É o próprio Deus se manifestando, se revelando, revelando o seu caráter. Foi isso que ele fez lá no Monte Sinai, irmãos. Lembre-se, querido, em nenhum outro lugar das Escrituras Sagradas, Deus aparece a uma nação inteira, fala audivelmente a essa nação, dizendo como eles deveriam viver. Não há em nenhum outro lugar, em nenhuma outra ocasião nas Escrituras, Deus fazendo isso. É por isso que nós temos a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Depois nós temos, sim, o que Deus falou com Moisés, que Moisés escreveu, passou para o povo, mas a lei moral de Deus, querido, é a lei pela qual todo ser humano um dia será julgado. Eu gostaria que vocês entendessem. Vocês conseguem perceber, querido, o real problema do ser humano? O problema, querido, é que todo ser humano peca. Nós somos pecadores, irmãos. E porque nós somos pecadores, nós merecemos a morte. E se Deus não fizesse nada por nós, seria isso que nós teríamos. Assim como aqueles que não aceitam a Cristo, portanto não vão ter seus pecados perdoados, vão ter. É isso que exige a lei, irmãos. É isso que exige o caráter santo de Deus. Foi por esse motivo que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, para nos libertar da condenação da lei. E como que ele fez isso, irmãos? Como é que Cristo nos liberta da condenação da lei? A primeira resposta é que ele se colocou debaixo da lei. Novamente, Gálatas 4:4. Agora, numa paráfrase, para ficar mais fácil. Mas quando chegou a hora certa, Deus enviou seu próprio Filho, nascido de mãe humana e sob ou debaixo da jurisdição da lei. Ele nasceu debaixo da lei. O próprio Cristo se colocou, ele não tinha necessidade de se colocar debaixo da lei, irmãos. Ele era sem pecado, ele nasceu santo, mas ele se colocou debaixo da lei. Foi por esse motivo, querido, que você vai ver Jesus pedindo para João o batizar. Eu diria também que é por esse motivo, querido, que você vai ver Cristo obedecendo a lei, se identificando conosco, entendeu? Ele cumpriu a lei, respeitou, honrou em cada detalhe. Ele foi ao templo, fez aquilo que as pessoas fazem quando estão debaixo da lei. Tudo isso, querido, ele fez. E por quê? Porque ele veio para agir como nosso representante. Ele veio para agir em nosso favor. Ele se colocou na nossa condição. Ele tomou o nosso lugar. Foi o que ele fez. É assim que Cristo, querido, nos liberta da condenação da lei. Primeiro se colocando, ou se colocando debaixo da lei, entendeu? Bom, o problema é que só cumprir a lei e se identificar conosco não era suficiente, irmãos. E por que não é suficiente? Porque nós pecamos e a exigência da lei a respeito do pecado é a morte. E isso inclui aqui, até mesmo, querido, aquelas pessoas e os pecados que foram cometidos antes de Cristo vir a esse mundo. Os sacrifícios lá feitos no Antigo Testamento, eles não podiam perdoar definitivamente a pessoa. Por isso que havia uma festa anual em Israel, onde o sacerdote entrava, dia da expiação, é isso mesmo? Não estou tentando aqui lembrar o nome, acho que é isso mesmo. É o dia da expiação, quando o sacerdote entra no Santo dos Santos com o sangue pelos pecados da nação, entendeu? Aquilo tinha que ser repetido anualmente, porque aquele sacrifício não tinha poder para perdoar pecados. Era só um paliativo até Cristo vir, entendeu, querido? Então, Cristo, quando morre, ele morre não só pelos nossos... Vamos ler o texto, é mais fácil, tá bom? Romanos 3, 23 em diante. Romanos 3, do 23 em diante. Pois todos pecaram, né? Todos aqui, é toda a humanidade, de todas as épocas, tá bom? Todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. No entanto, Deus nos declara agora justificado das nossas ofensas, das ofensas que lhe fizemos, através da redenção. Deus nos declara perdoado das nossas ofensas, liberto das nossas ofensas, através da redenção. O que é a redenção, querido? A redenção é uma libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Isso é redenção, tá? E essa redenção está em Cristo Jesus, aquele que em sua graça tira os nossos pecados gratuitamente. Deus foi quem enviou Jesus para levar sobre o seu corpo na cruz, né, o castigo pelos nossos pecados e assim, por fim, a ira de Deus contra nós. Olha o que Paulo está dizendo aqui.
por causa dos nossos pecados, Deus estava irado conosco. Para amenizar essa ira, o próprio Deus sacrificou o seu Filho no nosso lugar. Ele puniu o meu pecado em Jesus, então agora ele não está mais irado comigo, porque agora não tem mais pecado em mim. O meu pecado foi colocado em Jesus e punido em Jesus. Desse modo, ele foi justo, mesmo não tendo castigado aqueles que pecaram em tempos passados, e aqui estou falando daqueles que viveram antes de Cristo, né? Isto porque aqueles lá, os salvos, aguardavam a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria os pecados anteriormente cometidos. Agora, no tempo presente, está falando da gente, né? Ele demonstrou a sua justiça e pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Ou seja, os pecados, os nossos pecados, foram colocados em Jesus e lá na cruz, Deus puniu os nossos pecados em Jesus. Ou seja, ele satisfez a sua justiça punindo o meu pecado. Só que ele não fez isso em mim, ele fez isso em Jesus Cristo, entendeu? E porque ele fez isso, ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Irmãos, se você entender isso aqui, querido, não há glória maior, querido. Não há glória maior. Por que eu estou de boa com Deus hoje? Porque os meus pecados, todos os meus pecados, até aqueles que eu vou cometer daqui a 10, 20 anos, se eu estiver vivo, eles todos já foram punidos em Jesus Cristo. Eu não vou sofrer mais a condenação desses pecados. Mas se eu pecar, vai ter alguma coisa? Vai ter consequência, tá bom, querido? Você é filho, e se você é filho, você vai ser disciplinado por causa dos seus pecados. Entende? O pecado na vida de um crente não lhe tira a salvação, né? O pecado na vida de um crente, ele vai causar um problema na comunhão com Deus. Tá? E muito provavelmente, se você não se arrepender desse pecado, o Senhor vai te disciplinar por causa dele, até que você abandone, até que você peça perdão e volte à comunhão. Mas ele não tem o poder de tirar a salvação, querido. Agora, 1 Pedro 2, 24, rapidinho, irmãos, por causa do tempo aqui que já está estourando. Ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo, quando morreu na cruz, a fim de que possamos morrer para o pecado e viver daqui em diante uma vida santa, pois os seus ferimentos curaram os nossos. Não, é a mesma coisa, a mesma ideia de Romanos 3, é a mesma coisa que ele está dizendo aqui em Romanos 7, entendeu? Que nós somos libertos da lei através do corpo de Cristo. A mesma coisa, querido, é a mesma mensagem, irmãos. Então, ele morreu naquela cruz para satisfazer a lei de Deus, querido. Irmãos, isso é algo assim, tão tremendo, tão poderoso, querido. Eu lamento profundamente, irmãos, que a gente não ouça esse tipo de pregação. Se você, talvez você vai ouvir isso em Hernán Dias Lopes, talvez em Nicodemos. Fora disso, raramente você encontrará um pastor famoso que vai lhe dizer essas coisas. Não dizem, irmãos. Não estão preocupados em expor a doutrina bíblica da salvação, entendeu? Como ela é. Eu preciso entender, irmãos, todo ser humano na face da terra irá prestar conta diante de Deus. Todo ser humano na face da terra será julgado pela lei de Deus, entendeu? Vai responder por ela diante do Senhor. E se ele não tiver tratado dos seus pecados por meio da morte de Jesus na cruz do Calvário, entregando a vida para Jesus e vivendo para Ele, então essa pessoa terá que arcar com as consequências do seu próprio pecado diante de Deus. E o resultado disso, querido, é inferno, irmãos. É inferno. É condenação eterna, querido. Olha, querido, deixa eu só voltar aqui rapidinho. E o tempo está acabando, né? Como é que ele fez isso? Primeiro, ele se colocou debaixo da lei, tá bom? Nós vimos isso aí. Segundo, ele morreu em consequência de haver levado sobre si a punição que a lei impõe aos nossos pecados. Ele se coloca no nosso lugar, e porque nós pecamos, e o salário do pecado é a morte, e a alma que pecar se morrerá, ele morreu, querido. Era o único meio, não há outro meio pelo qual alguém pode ser salvo, alguém pode ser liberto, querido. Biblicamente falando, irmãos, eu sei que isso pode soar um pouco estranho, querido, mas biblicamente falando, Deus não pode simplesmente dizer assim, filho, eu te perdoo, filha, eu te perdoo. Ele não pode falar dessa forma. Sabe por quê? Porque se ele fizer isso, ele deixa de ser justo. A justiça de Deus, querido, o impede de simplesmente olhar para alguém e dizer assim, teus pecados são perdoados. Ele não pode fazer, porque
por ser justo, Deus tem que tratar os meus pecados, ou tratar com os meus pecados. E a única forma, eu imagino, querido, o único jeito, a única solução encontrada na mente de Deus para poder salvar pecadores foi pegando o pecado desses pecadores, colocando sobre o seu próprio filho, e nele ele satisfez a sua justiça e a sua ira, puniu cada um dos meus pecados, matando o próprio filho, dando aquilo que a lei exige. A lei exige a morte por causa do pecado, então Deus matou o filho, e por causa disso, querido, eu sou salvo. Romanos 3, 25 e 26, querido, nos diz como Deus pôde satisfazer a sua justiça e ao mesmo tempo perdoar os nossos pecados. Ele fez isso através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, irmãos, Deus fez isso matando o seu próprio filho no nosso lugar. É assim que Deus salva os homens, irmãos, dentro da lei e com justiça. E Ele faz isso pelo corpo de Cristo, ou através do corpo de Cristo. Também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Ô irmãos, eu não tenho como continuar, querido. Eu vou te convidar a voltar semana que vem. Eu vou simplificar isso aqui, as perguntas e as respostas, até onde a gente vai parar aqui, para daí continuar. Mas eu gostaria muito, querido, que você entendesse essas verdades. Vou ser muito honesto contigo. Não existem verdades mais libertadoras do que essa. Provavelmente eu vou fazer alguns vídeos disso aqui para as redes sociais, vídeos pequenininhos, pegando essas verdades aqui, porque isso aqui, irmãos, isso aqui é evangelismo puro, 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 puro. Eu estou lembrando aqui, para encerrar, uma senhora que visitava a igreja que Lodiano pregava, um dia parou ele no final do culto e disse assim: pastor, eu tenho a impressão de que o senhor prega para a gente como se a gente não fosse salvo. Irmãos, sinceramente, querido, eu acho que é uma boa forma de se pregar. Porque quando nós pregamos dessa maneira, querido, isso reflete que existe um temor no coração do pregador. E o temor no coração do pregador, aí eu falo por mim mesmo e por mais ninguém. O temor no coração é de que você caminhe a vida toda para a igreja e não seja salvo. Esse é o temor. Porque eu acredito que não pode existir tragédia maior, irmãos, para alguém que viveu a vida como uma pessoa religiosa, achando que está tudo bem com ela, e quando ela partir para a eternidade, ela se deparar com uma condição totalmente diferente. Foi o que aconteceu com o homem rico da história de Jesus lá em Lucas 16. Rico, e a riqueza era o sinônimo mais claro da bênção de Deus na vida de uma pessoa, para aquela geração, para aquele povo, para aquela cultura. E no entanto ele morre, e quando ele morre vai para o inferno. Eu me preocupo, querido. Sim, a gente trará outros temas, vai abordar, e eu estou expondo a carta, na verdade, então eu não tenho nem como fugir disso. Eu estou expondo o que Paulo está dizendo no versículo 4 de Romanos 7, tá? Isso aqui é só uma exposição que eu estou fazendo. E é lógico, dando a você a oportunidade de você sondar o próprio coração, ou talvez de entender, querido, por que você é salvo. Entender o real significado da salvação, irmãos. Eu estava preparando isso aqui, querido, eu digo, gente, e eu deveria ter ouvido isso aqui nos meus primórdios lá de vida cristã, entendeu? Isso é uma coisa que deveria ser ensinada frequentemente à igreja, irmãos, para que as pessoas entendam realmente o que é salvação, querido, como que ela se dá, por que Cristo desceu do céu, por que ele teve que morrer numa cruz, entendeu? Por que os meus pecados são perdoados, por que eu posso ter certeza de salvação? Tudo isso, querido, é respondido nessa mensagem de hoje. Eu espero de todo meu coração, querido, que Deus use isso para te abençoar, ou para te trazer paz completa, entendeu? Certeza de salvação, ou talvez para te fazer repensar a vida e, quem sabe, corrigir aquilo que está errado, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo de todo o meu coração, Senhor, pela Tua palavra pregada nesse lugar, pelo privilégio que nós temos de aprender, Senhor, aprender biblicamente, Pai, o que é salvação, por que nós precisamos dela, Senhor, porque sem Cristo nós estamos perdidos, Senhor. Isso é tesouro, Senhor, e tesouro profundo das Escrituras para o nosso coração. Que o Senhor nos ajude a entender.
Que o Senhor nos ajude a crer nessas verdades. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.